Olá, voltamos aqui à nossa conta do YouTube para falar de direito eleitoral. No Ceará, todos os candidatos eleitos a prefeito, vice-prefeito e vereadores foram empossados e estão em seus mandatos eletivos, com exceção de apenas um que está foragido, não tomou posse. Ele está foragido para não ser alcançado por um mandado de prisão. Porém, não estou aqui para falar disso. Estou aqui para falar das ações judiciais que correm para cassação de mandatos de vereadores e de prefeitos e vices. São ações de investigação judicial eleitoral ou impugnações de mandato eletivos em vários municípios. O que pode ocorrer quando os juízes julgarem essas ações? Se os juízes entenderem que nas ações de investigação judicial eleitoral, nas impugnações de mandatos, os candidatos a vereadores fizeram captação ilícita de sufrágio, teve aquela fraude de gêneros nas suas chapas, e eles julgarem, cassando o mandato dos vereadores, o que pode ocorrer? O vereador pode recorrer ao TRE em seu mandato, mas se o TRE confirma a decisão de primeiro grau, eles serão cassados e afastados de seu poder, e quem assume é um suplente. Quem vai assumir é um suplente de vereador. Já com a chapa de prefeito, o fato é outro. Acontece outra coisa. Com a chapa do executivo de prefeitos e vice-prefeitos, que forem cassados em primeira instância, eles podem recorrer à decisão de primeiro grau. Essa decisão ela vai para o Tribunal Regional Eleitoral, TRE, e lá, se confirmada for a sentença de primeiro grau, os prefeitos e vice-prefeitos serão afastados, cassados, e aí nós não teremos aí uma substituição pelo segundo lugar, por exemplo, o segundo mais votado naquelas eleições. O Tribunal Regional Eleitoral vai convocar novas eleições, que nós chamamos de eleições suplementares, e essas eleições serão realizadas. Mas durante esse período que ele vai afastar, até a realização de nova eleição, quem assume é o presidente do Poder Legislativo, ou seja, presidente da Câmara. Aquele que está na presidência da Câmara assume o Poder Executivo, o vice-presidente da Câmara assume a presidência da Câmara e o presidente da Câmara vai ser prefeito interino, que depois das eleições, e ele pode até concorrer ao pleito eleitoral, depois das eleições ele retorna ao seu quadro, ao seu cargo de presidente da Câmara. Isso ocorre até 6 meses antes do final do mandato eletivo do prefeito que for cassado. Se a cassação do prefeito se der apenas nos últimos 6 meses do 4º ano de mandato, não teremos eleições suplementares, mas sim uma eleição indireta, com os vereadores escolhendo o prefeito, que vai ficar interinamente até o final, até ser empossado o prefeito eleito nas eleições normais. Então é isso que pode acontecer. O segundo colocado não entra, não assume, se ele quiser ele vai concorrer novamente às eleições, no caso de prefeitos e vice-prefeitos. No caso de condenação por ação de investigação judicial eleitoral ou impugnação de mandato. No caso de registro da chapa, de cassação do registro da chapa, de cassação do diploma ou da impugnação do mandato eletivo, só havendo novas eleições para assumir aí o Poder Executivo. Já para vereadores é diferente. Sempre vai entrar um suplente e não haverá novas eleições se for aquela cassação de um isoladamente ou de uma chapa, de uma federação de vereadores de um só partido. Se houver anulação de votos, isso pode ocorrer, mas não teremos eleições suplementares para vereadores, só em casos excepcionais, só em casos mesmo excepcionais. Esse era o assunto para hoje.